Bom, muito prazer, que eu vou chamar agora a composição da primeira mesa, que vai discutir questões relacionadas à raça, a presença dessa temática nas animações, compostas por Wagner Dornelles e Jaqueline Costas. Eu vou pedir, então, para que Jaqueline e o Wagner reapareçam aqui na tela, dividam essa tela comigo para a gente iniciar a nossa discussão aqui com base nessas perguntas. Enquanto isso, eu estou trazendo também os novos questionamentos que acabaram de surgir. Bem-vindo de volta, Wagner e Jaque, tudo bem? Vamos lá? Estamos prontos para esse debate? Primeiro, parabéns a ambos pela apresentação, assim, excelente. Eu gostei muito de escutar alguns apontamentos e, de fato, os trabalhos de vocês, eles dialogam muito, né, por trazer à tona essa questão da raça nas animações. Eu gostei também que ambos, tanto a Jaque quanto o Wagner, trouxeram um ponto que me é muito caro, que é de pensar no nosso cenário de animação no Brasil, né? Porque eu acredito que boa parte do público que está assistindo sabe que os nossos produtos animados hoje, na verdade, desde algum tempo, assim, pós anos 2000 e políticas públicas que injetaram grana para o setor produzir, a gente tem um boom de animação em nosso país, e pensar nessas questões é extremamente relevante para pensar nas infâncias com quem a gente está dialogando por aí, a gente que produz, que escreve, enfim, eu tenho essa mão dupla, que além de pesquisar para o conteúdo infantil, eu também escrevo, enfim, eu tenho esse trabalho de produção também nas minhas mãos, né? Então, são questões muito caras essas que vocês trazem, e eu quero, antes de colocar algum questionamento meu próprio, trazer o que o pessoal trouxe por aqui até agora. Uma das primeiras perguntas que eu selecionei aqui é da Tatiana Gomes, e ela faz o seguinte questionamento, que eu acredito que vai caber aí para os dois, mas enfim, vamos lá. Ela coloca o seguinte: no Brasil, a questão do racismo está bastante ligada à questão da cor da pele, né? E os cabelos crespos. Quando essas características vêm separadas, seria uma forma de descaracterizar o negro? E aqui eu penso, Jaque, talvez como isso chega no seu trabalho, pensando no Clube da Anitinha, né? O que é que você nos diz a respeito? Como que você interage com essa reflexão aqui? Eu concordo com essa reflexão. Acho que sim, totalmente ligada à cor da pele e cabelos crespos. Tem um livro muito interessante que é da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro, que fala especificamente sobre isso, sobre também a cultura das mulheres, né? Ela analisa salões afros e tal. Como você se reconhecer como negro está esteticamente extremamente ligado a cabelo, né? E também feições e tal. E acho que sim, que tá ligado, sim, como o caso que eu falei do Gatrick, que é o personagem do Clube da Anitinha. Ele é, como o personagem é inspirado numa pessoa real, a gente entende que ele pareça um pouco com a pessoa real, mas o personagem ele não tem feição, ele não tem cabelo, ele não demonstra traço nenhum. O que a gente tem ali é só uma cor de pele com gorro. E aí você apaga aquela característica daquele personagem, sim. Concordo bastante, acho que sim. O que viria para marcar a presença de um corpo, né, acaba por ser apagado ali por questões que a gente não necessariamente consegue identificar que tipo de opção foi essa, né? Como que a produtora, como que os roteiristas, como que a direção realizou essa opção? De onde vem isso? Porque esse apagamento no personagem seria bastante interessante, né? Que teria uma carga estética de bastante valor, né? A Tatiana também, ela colocou uma outra coisa aqui, bem no final do texto. Aliás, a nossa interação, ela foi fazendo alguns comentários, e aí o Wagner, ele mostrou ali a Rochelle. O Wagner, ele conseguiu fazer uma bela viagem, uma apresentação um pouco prolongada. Gente, estou com um despertador aqui, mas enfim, já dei conta. E aí ele trouxe a Rochelle, aí a Tatiana, ela coloca mais uma provocação mesmo. Essa figura de mulher negra, né? Por que tão estressada ou sobrecarregada? Por que sempre assim? Sabe? Onde que está o diferencial? Para onde que a gente pode olhar para achar uma coisa que vá além dessa imagem já tão cansada? Eu falo ou Jaque? Posso falar, então? Você pode falar. Foi uma colocação que ela fez, mas a voz agora está com você. Ah, não, tá ótimo. Mas, assim, no caso, uma das coisas, porque, obviamente, é uma apresentação de 15 minutos, então não dava para desenvolver muito os debates.
Eu li alguns textos de história esse final de semana para justamente tentar montar essa parte da apresentação. E é interessante como essa figura de sobrecarga era uma campanha negativa contra a mulher negra. Né? Então, assim, isso é uma construção de arquétipo negativo em relação à mulher negra. Obviamente, a gente tem hoje isso no audiovisual de maneira ressignificada, que já mostra que essa mulher tem motivo para se estressar. A Rochelle, por exemplo, tinha motivo para se estressar, entendeu? Só que, de uma certa forma, a gente também não está fugindo muito do arquétipo. E aí, é um ponto que, obviamente, eu não tenho como fechar isso agora, porque isso é desenvolvimento de um debate para um artigo. Mas eu fui pensando como que a gente, na verdade, a gente tinha certos arquétipos que se tentava desvincular, mas, ao mesmo tempo, a gente reforçava esses arquétipos. E o da mulher negra é interessante como isso acontece. E um ponto que eu acho muito mais nevrálgico é que essa mulher nunca é protagonista. Essa mulher sempre é um degrau de humor, ela é um degrau de comédia, ela é uma estrutura para desqualificar a masculinidade negra também, porque ela serve na narrativa também para mostrar que o homem negro ele não tem os potenciais que o homem branco tem. Então, ao ponto de você ter, nos Incríveis, dois personagens negros em muita tese, que é a mulher do Gelado e o Gelado, sendo que um dos personagens está fora da tela. E você reconhece como um personagem negro por associar que é um casal da mesma raça e também pela prosódia, né? Porque eles fazem questão de colocar uma coisa bem marcada, bem estereotipada também, entende? E aí é um pouco em cima disso. Sim, sim. E é muito importante, gente, da gente estar pensando, no caso, a gente está todo mundo aqui junto discutindo isso, da gente estar pensando isso especificamente em conteúdos direcionados ao público infantil, que é, sim, um público em constante formação. Aliás, nós, enquanto seres humanos, estamos em constante formação, mas é justamente naqueles anos iniciais que boa parte das nossas referências, de nossa identidade mesmo, enquanto indivíduo, está sendo construído. Então, os produtos que a gente consome, e sim, consume a palavra, porque a gente está dentro desse sistema que é um sistema de capitalista, é um sistema que nos coloca diante de práticas de consumo, tipo, que imagem que eu estou consumindo, né? Isso me lembra muito, inclusive, a questões que rolou muito aqui no Brasil nos anos 80, 90, sobre a não existência de paquitas negras em relação ao conteúdo da Xuxa. Isso foi muito discutido, né? Foi muito criticado. E a Xuxa, em particular, por exemplo, quando ela vai para os Estados Unidos, ela tem paquitas negras, ela tem paquita com outras cores, que não aquela paquita de pele branca e cabelo loiro, sabe? Então é uma questão que ambos apontaram nos trabalhos aí nessa apresentação, sobre uma certa democracia racial que é completamente uma farsa da história do nosso país, né? Bom, eu vou dar sequência aqui aos apontamentos que foram surgindo aqui no chat. Alô? Quer falar? Oi, eu só gostaria de complementar sua fala, falando sobre como a gente tem que pensar na negação e na estereotipização, realmente, como são negados espaços e quando esse espaço é dado por meio dos estereótipos. Eu acho que isso que é interessante para a gente poder avançar na discussão. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu acho que já flerta também com o que a Jéssica colocou aqui, e enquanto o Wagner falava, ela disse, não sei se o Wagner vai falar sobre isso, mas existe uma falta de análise e a restrição de conteúdo também. E sobre o embranquecimento da Betty Boop, foi uma coisa que ela apontou aqui. Eu, particularmente, eu adoro animação, enfim, eu cresci assistindo muitas coisas, mas eu não necessariamente tinha em mente, espera, a Betty Boop é uma mulher negra, ou que tipo de questão é essa, sabe? Jamais passou pela minha cabeça, que a gente meio que internaliza uma certa branquitude, já que eles são protagonistas de grande parte das nossas animações, né? O Wagner, você ia falar alguma coisa? Sim, é porque, na verdade, eu ia falar com o gancho da Jaque, mas eu já esqueci. Mas eu vou falar com o teu gancho. Mas é interessante porque, no caso da Betty Boop, a questão toda nela, o debate que se tem em relação a ela, ele é muito mais calcado na questão do feminismo, que é o fato dela ser, no primeiro momento, uma corista, e depois ela vira uma dona de casa com um cachorrinho, entendeu? Do que a parte racializada dela mesmo, entendeu? Da hipersexualização.
E como é uma animação que foi originada no alto contraste, era preto e branco no original, e depois que ela ganhou cores ali na década de 40 para 50, a questão da raça realmente não é problematizada. Mas eu acho que era isso, porque eu ia falar que, na verdade, esse, pelo menos, é algo pelo que eu já li sobre Betty Boop. Nunca cheguei a ver uma questão racial em cima da Betty Boop. Mas voltando à Disney. Um ponto que é interessante você ver é que quando você observa as produções da Disney do início do século passado, e você estuda, dá uma lida nessa questão da lei de Jim Crow, a criação desses estereótipos todos, você percebe o posicionamento da Disney em relação à escravidão nos Estados Unidos. Porque fica um pouco nítido que eles eram a favor do regime escravocrata. Você percebe um pouco disso, né? Porque no momento que você pega os estereótipos que são propagandas ideológicas e incorpora isso nas suas animações, você acaba tendo esse contorno. E aí um ponto interessante de pensar é porque no caso da Disney, principalmente, né, entre década de 20 e década de 60, que a gente tem o entretenimento família. E o entretenimento família, o regulador do entretenimento família é a criança. Porque se a criança está existindo no contexto, você pode colocar qualquer tipo de conteúdo. Então, quando você vê determinadas coisas pensadas como entretenimento para a família, as violências que são reproduzidas no entretenimento para a família, você entende, por exemplo, os valores pacificados de uma época e quem era silenciado nessa época. Porque quando a gente vai falar de negro hoje, existe um certo, muito pouco, protagonismo negro na parte de produção de conteúdo, de roteirização, de direção. A própria Disney mesmo, na parte de animação para cinema, ela não tem negro. Não que eu me lembre agora direto, mas pelo que eu saiba, não. Então, eles são muito acusados de racismo e trabalham muito com consultoria para fazer os filmes, né? A gente teve o Princesa e o Sapo, que foi super criticado, porque um ponto que se gosta de fazer no cinema de animação é transformar o negro em qualquer coisa sem ser um ser humano. Então, Princesa e o Sapo, a Tiana, ela passa a maior parte da narrativa como sapo, numa inversão do que seria o conto original. O conto original, a princesa beijava o sapo virava príncipe. Nesse, a menina negra beija o sapo e ela vira sapo. Sabe? Wagner, o Tiago, aliás, perdão, o Victor Oliveira, ele colocou aqui um apontamento que, pelo que eu li no seu texto, tem um diálogo aqui direto. Enfim, gente, só antes de falar isso para o Wagner, eu quero lembrar a vocês que tanto o Wagner quanto a Jaqueline, como os demais participantes aqui do seminário, eles fizeram um resumo que é basicamente o cerne dessas apresentações que estão fazendo aqui, e esse resumo ficará disponível no site do evento, então vocês vão ter acesso a esse material, e lá contém todas essas referências, enfim, além de algumas outras que eles vão trazendo por aqui, porque quem sabe faz ao vivo, isso surge na hora. Mas, enfim, e João, que mencionou que está na USP, João Paulo, sim, o evento vai ficar no nosso canal também. Bom, voltando ao que o Victor havia colocado, Wagner, ele fez um apontamento que é o seguinte: os episódios antigos de Tom e Jerry foram lançados nos Estados Unidos em coletâneas de DVD que tinham a introdução da Whoopi Goldberg explicando o porquê errado, o porquê apresenta esses valores tão errados, né? Daí, uma coisa muito interessante é que o seu trabalho aponta, nesse resumo que você nos enviou, é que basicamente eles pedem uma licença para explorar comercialmente novamente essa narrativa, que é uma exploração, não deixa de ser uma exploração. Esse é o ponto. A Warner, na verdade, ela tem 11 curtas-metragens que são chamados de 11 censurados. Eu ia falar de 8 Odiados, mas 8 Odiados é filme do Tarantino. Estou com o Tarantino. Mas são 11 censurados. Esses 11 curtas, eles têm vários estereótipos racistas e tudo mais. Eles estavam estudando a possibilidade de lançar um box com esses filmes. E aí explorar comercial. Só que aí a questão é a forma que você explora. No primeiro momento é entretenimento puro. No segundo momento, depois que passou o período de lançamento, é um produto histórico, sobre o que é pacificado historicamente. E eles queriam lançar com essa pegada de produto histórico, gerando lucro para a própria Warner. Entendeu? Assim como o Dumbo foi relançado diversas vezes, tem direito de exibição que foi passado para a TV por várias vezes, gerando lucro para a própria Disney. E assim, o Dumbo, eu peguei a parte dos corvos, que é a parte mais emblemática, mas o Dumbo é extremamente problemático do começo até o final. Tem a cena dos personagens que montam um circo, por exemplo, todos eles são negros.
com um código de vestimenta específico que é equiparado aos corvos. São muito parecidos, assim. E aí é um pouco disso, né? Porque quando a gente está falando hoje ainda dos sistemas de poder e da produção de conteúdos, hoje a gente está caminhando timidamente para uma produção mais autônoma com participação de minorias representativas. Eu não vou falar só de negros, gays, mulheres e tudo mais. Então, toda essa construção é vista de fora, né? Tipo, esses grupos são vistos de maneira exótica, né? Tipo, você basicamente transforma em um diferencial. E aí na Disney, especificamente, tem 2 diretores, são John Musker e Ron Clements, que eu gosto dos filmes deles, mas os filmes são problemáticos. Eles são diretores do Aladdin, do Princesa e Sapo, da Moana. Eles sempre pegam alguma cultura que é externa aos Estados Unidos e criam a história a partir dessa cultura. Depois de quase 30 anos, eles foram ter uma consultoria para criar um filme agora, que foi com a Moana, mas antes disso eles não tinham tido, entendeu? Então, para você ver como é que o olhar central ele é um imperativo, sabe? Ele é estrangeiro, né? Inclusive, a partir dessa sua colocação, eu vou até deixar aqui uma citação muito interessante sobre essa construção de personagens, construção, por exemplo, de uma certa brasilidade. Tem um documentário chamado O Olhar Estrangeiro, de Lúcia Murat, que vai pensar em como nós, brasileiros, fomos criados para a mídia internacional a partir do cinema, a partir das mídias, né, da televisão, a partir dessas telas, e que não necessariamente eram pessoas que não nos conheciam, não conheciam nossas origens, enfim, é um retrato completamente estereotipado do Brasil. Gente, para dar sequência e também finalizar essa mesa aqui, eu vou selecionar mais algumas perguntas, mas assim, vocês que estão mandando ainda perguntas, lembrem que o pessoal também está com os e-mails disponíveis por aqui, a gente vai deixar nossos contatos, e vocês vão poder mandar mensagem para o Wagner, para a Jaqueline, para prolongar essa discussão, se for do interesse de vocês, tá? Jaque, eu quero unificar aqui 2 questões que foram colocadas, porque eu acho que a gente tem alguma coisa para falar nesse sentido. Uma é da Albertina de Carvalho Avelino, que foi uma dessas últimas perguntas que eu selecionei por aqui, que ela vai criticar um pouco da obra do Monteiro Lobato, no caso da literatura, mas a gente consegue pensar também em um pouco do que a gente tem na televisão. Afinal, Monteiro também esteve presente nas nossas telas. Nem sempre em animação, mas também em forma de conteúdo animado, né? Bom, eu vou fazer a leitura e a gente discute aqui, tá? A Albertina coloca o seguinte: o maior representante nacional da estereotipização é o Monteiro Lobato, usado pela escola clássica e transformado em animação na chamada escola moderna. Ela queria saber se você, Jaque, tem alguma crítica em relação a esses personagens, né? A forma como o Monteiro Lobato é levado à tela. E isso também eu acho que entra num pouco do que o Wagner havia falado da figura da Mami, e a tia Anastácia, que a gente pode pensar. E adicionando aqui uma outra pergunta agora do Rafael Cornélio, a gente pode discutir um pouquinho aqui, qual seria a animação que tem uma representação do negro mais próxima da realidade? E aqui eu adiciono, talvez, não necessariamente, não somente mais próxima da realidade, mas como que respeite a sua individualidade, a sua subjetividade, a sua cultura, o seu corpo, né? O que é que você nos diz a respeito, Jade? Eu acredito que sim, Monteiro Lobato é um nome forte aí na estereotipização da representação de pessoas negras. Como o Wagner nos trouxe mesmo, nós temos a tia Anastácia como o estereótipo da mulher raivosa, da mulher também sempre cozinhando na cozinha, né? Também tem o estereótipo da empregada doméstica, né? E tem, isso é o que a gente vê na televisão, mas tem coisas piores na literatura. E eu concordo, mas eu acho que o Monteiro Lobato não é o maior representante. Nós temos vários representantes de estereotipização no Brasil. Nós temos diversos programas e, como eu comentei na minha apresentação, é terrível que isso continue aparecendo nos dias atuais, em produções recentes e tal. A outra pergunta foi como mesmo? Desculpe. Na verdade, o Rafael, ele diz aqui que tinha animação que a gente tem por agora, que tem uma imagem mais próxima da realidade, do corpo negro, e eu adiciono, tipo, mais respeitosa, né? Sim. Você tem acesso a essas narrativas por onde, já que você assiste esses conteúdos na internet, na televisão? Como que é isso? No seu caso de pesquisa, de busca por essas eu fiz um artigo no semestre passado classificando todas as animações que tinham personagens negras como principais. E aí eu achei 3 nomes principais, que é SOS Fada Manu, Bia Desenha e Chocolix.
Eu gosto muito da Bia Desenha, muito, porque ela traz uma regionalização incrível que a gente não está acostumado. Nós que somos do Sudeste, o sotaque, a ambientação, é uma coisa que a Djamila fala, eu não tenho certeza se é a Djamila, mas tem uma autora que ela fala que os negros querem ser representados em sua vasta complexidade. Então, é interessante mostrar também a vivência, mas não de forma estereotipada. O desenho animado Bia Desenha, ele se passa numa comunidade, mas não por uma ideia de falta, de necessidade, né? Isso que é interessante ver. Eu costumo ver na internet e também costumo analisar a TV Brasil animada. É muito interessante. A TV Brasil é maravilhosa. É maravilhosa. E a maioria dos desenhos ali apresentados são desenhos produzidos no Brasil. E tem desenhos regionais e tal. Tem muita coisa interessante. Chocolis, o que eu costumo classificar é o desenho que visam humanizar as pessoas negras, trazer uma representação mais fiel, e os desenhos que lidam com a política de representação da diferença. Temos muitos que lidam com a política da diferença. A gente acaba se prendendo um pouco, não só na discussão, mas na própria busca por animações assim, é o que está no mainstream, né? E a gente acaba, infelizmente, é comum, né, até a gente desprezar um pouco conteúdos que estão logo ao lado, eles estão aí disponíveis para a gente acessar. Você mencionou muito bem a TV Brasil, que é uma televisão pública, riquíssima, diversa, sabe? É um dos melhores canais de conteúdo infantil que a gente tem ativos no país. Tem vários quadros lá, tem vários desenhos, e desenhos nacionais. Uma outra questão que eu gosto de trazer também para essa conversa é da gente olhar lá para fora sem deixar de olhar aqui para dentro. O que é que a gente tem agora? O que é que a gente está produzindo para o público infantil? O que é que a gente, pais, professores, ou admiradores mesmo desse tipo de animação voltada para esse nicho, tem disponível, né? Então, tem muita coisa boa por aí. Gente, a gente não vai conseguir prolongar muito o debate dessa mesa, que é, assim, maravilhoso, que precisa, sim, ser prolongado. A gente precisa discutir mais isso. Então, por favor, entrem em contato, mandem e-mail, vamos estar discutindo ainda. Mas eu também gostaria de dar algumas dicas aqui, porque eu adoro conteúdo infantil, então faz parte da minha pesquisa, faz parte do meu interesse, e também é algo que eu trabalho, né? Para além dessas menções que a Jaque teve aqui, tem vários conteúdos espalhados pelo país, de séries de animação, mas a gente tem também uma janela que é muito pouco vista fora dos seus festivais de performance, que são os curtas-metragens. Então, a gente tem grandes filmes aí de curta-metragem disponíveis em diversos portais. Tem um portal muito bacana, gente, que chama Filmes que Voam, que é um portal que está disponibilizado boa parte dos filmes que foram para a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. E bem mais que isso, esse portal também disponibiliza filmes com legenda e libras. É ótimo. Tem animações de Manaus também, da Amazonas, na real, do estado do Amazonas, tem algumas animações disponíveis em forma de série e tudo mais. Enfim, tem uma série de animações por aí que são bem bacanas e que a gente precisa dar uma pesquisada. Então, busque pelo Filme que Voam, busque no próprio site ali da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que vocês vão ter acesso a alguns cursos que são excelentes e que acabaram virando série, ou que estão por virar, porque tem sempre... O curta acaba por funcionar, muitas vezes, no tocante ao conteúdo infantil, como uma pequena janela que acaba se transformando numa porta para uma coisa bem maior. Então, é muito comum que, por exemplo, as séries que a gente tem disponíveis hoje tenham sido originadas num curta-metragem, como, por exemplo, a Detetives do Prédio Azul, porque a gente sabe, mas aquilo foi uma ideia de curta muito antiga da Flávia Lins, que acabou se desdobrando no que a gente tem de seriado hoje. Bom, eu quero só lançar aqui uma última pergunta, mas é mais para a gente ficar com ela de fechamento mesmo, que foi do Roberto Actes. Ele colocou que toda vez que há representatividade, há inclusão de fenótipos brancos, como, por exemplo, olhos claros ou cabelos irreais, né? Como a Jaque mencionou ali, o cabelo de sorvete da personagem. Bem, além disso, há na narrativa pouca inclusão da vivência do indivíduo. Como libertar essas narrativas? Eu acredito, Roberto, que essa resposta a gente tenha guardado por aqui, nesse momento mais final do debate mesmo, que é justamente buscando experimentar e acessar outras janelas
para além daquelas que são nos dadas, né? Tipo, é uma busca mesmo, eu acho que é preciso. Essas narrativas existem, a gente tem esse A Espada Manu, a gente tem a animação, esqueci o nome da animação agora, que é belíssima, que é uma animação que é quase como umas Superpoderosas, mas lá do estado do Amazonas, enfim. Tem animações também, não só animações, mas conteúdos dedicados ao público infantil oriundos do Nordeste, da Bahia, ali do Ceará, também do Rio, que são ótimos e que trazem à tona essas vivências, esses corpos, pensando nas crianças negras periféricas, eles dando atenção, espaço e respeito, acima de tudo. Gente, a gente não vai poder se prolongar mais, desculpa, mil perdões. O trabalho de vocês ficou maravilhoso, foi lindo. A gente tem uma discussão grandiosa por aqui. Se derem, também vão acessando aí os comentários, que, enfim, tem muita coisa bacana, muita gente comentando. A Carla, a Lorena, enfim, muita gente aqui trazendo coisas. O César também, que eu estou vendo ali. Mas, enfim, a gente vai encerrar agora essa primeira mesa e já vamos começar com a segunda mesa. Sim. Com o Pedro e o Guilherme, tá? Então, vocês, muito obrigado por terem participado aqui. Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Deem continuidade, a gente precisa disso. Eu que agradeço, gente. Boa tarde. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Sigam esse grupo maravilhoso que é a Animamídia, incrível. Muitas produções vão vir por aí. Só o começo. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, gente, acabou agora a nossa primeira mesa, né, que foi essa, que a gente teve essa discussão sobre raça nas animações e a gente apontou algumas questões ali extremamente problemáticas com a ajuda de vocês, aliás, junto com vocês, de algumas animações que fizeram parte da nossa infância e algumas outras que estão fazendo parte da infância contemporânea.